antigo prédio dos Correios e Telégrafos acaba de completar 100 anos. A construção foi inaugurada em 1914 e é tombada pelo Patrimônio Histórico Artístico Nacional desde a década de 80. A assinatura do prédio é do arquiteto Theo Wirdespa, o mesmo que projetou o Hotel Majestic e a Casa de Cultura Mário Quintana. Theo foi influenciado pela arquitetura alemã do início do século passado, marcada pelas formas barrocas. O prédio histórico abrigou diversas unidades dos Correios e atualmente cedia o Museu dos Direitos Humanos do Mercosul e também o Espaço Cultural Correios. O importante desse edifício dos Correios é que ele é parte de um conjunto urbano, um conjunto de obras que foi feita para criar um eixo de chegada na cidade dos passageiros que saíam e entravam em Porto Alegre nos vapores que chegavam e saíam da cidade no início do século XX. A garagem da sua casa ficar vazia. Um espaço que geralmente é frio pode ser transformado em mais um cômodo e até ser o cantinho querido da família. Muitas pessoas acabam transformando algumas áreas internas da casa num ambiente mais acolhedor, mais relaxado, uma sala de estar. Mas esta família, nesta casa que a gente está, o pessoal resolveu transformar a garagem. Quando a família comprou essa casa, esse ambiente então era usado para ser a garagem dos carros. Como a gente tem espaço externo ainda, a gente resolveu então fazer lá fora um abrigo para os carros e aproveitar esse espaço aqui, fechamos, para fazer esse ambiente de estar, com jantar, churrasqueira, para ser uma área de convívio mais relaxado, que ficasse integrada à piscina, uma área bem aproveitada no verão, mas também no inverno, porque ela tem essa opção de ser fechada. Esse espaço tem 38 metros quadrados. Essa parte aqui que a gente está, que seria o jantar e o estar, caberiam 2 carros, né? E daí mais a parte que fica a churrasqueira, né? Os ambientes, eles são delimitados, mas ele é um ambiente integrado, né? Para facilitar esse convívio mesmo. A parte interna da casa, ela foi feita, trabalhada nos tons bem neutros, tá? Então aqui fora, minha sugestão para os clientes foi dar uma vida, uma alegria, trazendo a cor, porque a churrasqueira é realmente um ambiente mais descontraído, né? O nosso ponto de partida foi escolher os ladrilhos e a partir dos ladrilhos que puxam um tom de amarelo, um azul esverdeado, a gente distribuiu o resto das cores dos ambientes. A gente fez essa bancada num tom esverdeado, as banquetas no amarelo e a gente tem uma geladeirinha retrô também no amarelo. Essa bancada a gente pode trazer ela para essa mesa e unir, fazendo lugar para mais pessoas estarem sentadas juntas. Inclusive, eles utilizam muito mais essa mesa aqui de fora do que a mesa de jantar social lá de dentro. Então, praticamente só aqui fora, quando eles recebem ou quando eles estão só em família mesmo. Virou o ponto de encontro da família aqui. Virou. O reaproveitamento das garagens também pode ser estendido ao comércio. Como se não bastasse uma garagem que virou uma sala de estar,
É isso que a gente encontra uma garagem que virou um restaurante muito mimoso e que a Gabriela vai nos contar qual foi a mágica, como transformar esse ambiente que era uma garagem fria nesse ambiente aconchegante, gostosésimo que está aqui. Nós procurávamos um local que fosse pequeno, porque a ideia dos proprietários era não ter um restaurante grande, não atender um público extenso, e então o lugar era sempre pequeno, sempre procurando lojas e garagens. Se tinha sim a ideia das garagens em casas comerciais. Nós somos moradores do bairro e nós caminhávamos com o filho, cachorro, aquela coisa toda, e passávamos aqui na frente e sempre olhávamos para esse local, mas a casa inteira estava para alugar. Então não tinha essa dissociação de alugar só a garagem. Vocês ficaram interessados pela garagem desde o início, então, Desde né? o início. Desde o primeiro momento que se viu a garagem, se teve essa ideia de fazer aqui um local comercial. Os dois proprietários sempre primaram pelo aconchego, por o cliente se sentir bem, pelas pessoas sentarem, não terem pressa, vim com o namorado, vim com o esposo, vim aqui para ter uma noite da folga, aquela coisa da comemoração. Desopilar mesmo, né? Desopilar, fazer um happy hour, e como o prato principal aqui é pizzas, é bem essa coisa informal. Era para ser diferenciada e era para fazer uma coisa muito charmosa, então vamos partir para um outro lado. Tanto é que eu estou num sofá, você está numa almofada e estamos aqui ao redor da mesa, né? Esse era o objetivo. Um dos proprietários, que é meu esposo, é paisagista, então foi fácil também trabalhar a parte externa, porque eu sempre brinco, assim, que as pessoas brincam, na verdade, que passa da porta para dentro tem uma cara, a porta para fora tem outra, mas as duas conversam. Nos fala um pouquinho assim quais são os pontos, quais são os detalhes que vocês fizeram para que ficasse com a cara que ficou. Bom, a primeira ideia foi retirar o branco de todas as paredes, né? Tanto que a gente deu essa ideia do cinza para dar profundidade. Nós usamos muita cor. Nós somos os dois apaixonados por cores e, infelizmente, na maioria dos projetos que a gente executa, as pessoas têm medo da cor, né? Mas é porque combinar cor cá entre nós, né? Não é todo mundo que sabe, não é sempre que fica harmônico, né? Sim, mas assim, se tu observares, o sofá que tu está sentado é cinza, certo? A mesa é de madeira. A mesa do lado é vermelha. A cadeira que está nela é vermelha e a outra é branca. O sofá que tem lá atrás é um turquesa. A almofada que está nele é amarela. O abajur aqui é amarelo, lá é preto. E aí a gente amarrou tudo isso com aquele tecido lá na parede. Então, assim, até como uma dica, quando quiser usar cor, não tenha medo. Usa e abusa. Só que tu tem que ter um elemento que tenha todas essas cores e que consiga linkar, fazer todas elas conversarem. A gente não usa luz direta, é tudo através de abajures ou através de uma luminária que nós criamos, até que foi feita com madeira e uma luz por trás, na parede, velas, muitas velas. A arquitetura, para mim, não é só o sofá, jogar uma almofada em cima, botar uma mesa e deu. Não, é a mistura de todos esses elementos. É a luz, é o design do local, são as cores, são a personalidade da pessoa impressa no local, porque se não fosse a personalidade deles e a maneira como eles enxergam o cliente, nós não teríamos chegado nesse resultado. Em instantes, você vai conhecer cafés que atraem clientes com os olhos e ficam ainda mais aconchegantes.